Bom dia a todos. Então, dando sequência ao segundo dia do ISTA, desse evento, a gente vai ter um dia bastante cheio, a gente já está atrasando um pouquinho aqui o começo, para poder pôr todo mundo certinho, o pessoal online poder se conectar. Mas agora, então, vamos começar a sessão. Eu vou estar coordenando aqui a sessão da manhã. E a primeira aula eu gostaria de chamar a doutora Débora Siegel, que é da McMaster University, para estar falando de um assunto bastante importante, que é a trombofilia, o uso do dedímero e a própria investigação radiológica para pacientes com risco de TEV e qual que é o papel desses elementos na recorrência de TEV. Débora. Hello, good morning everyone. I have the privilege of being the first talk of the morning, so I hope everybody's had their coffee. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Brasil novamente. Eu vou falar de uma área bem controvertida da trombose, que é o teste de trombofilia dedímero e investigações radiológicas, para que nos ajudem a determinar quem tem um risco elevado de incidência de trombose. Aqui os meus conflitos de interesse. O nosso objetivo final é identificar pacientes que podem se beneficiar de anticoagulação no longo prazo, aqueles que nós achamos que têm um alto índice de recorrência. E nós sabemos que um percentual desses incidentes são fatais. Muitos dos palestrantes ontem já falaram que aqui trata-se de um equilíbrio entre coagulação e sangramento. Existem interesses conflitantes entre distúrbios de coagulação e a terapia anticoagulante, que aumenta o risco de sangramento. Esse equilíbrio é muito importante quando tratamos de pacientes em longo prazo, porque esse é um dos fatores mais importantes na determinação de como os pacientes continuem neste tratamento e na necessidade de anticoagulação com base em histórico familiar, estilo de vida e como isso impacta outros aspectos que nós vamos abordar hoje. E eu incentivo muito que as pessoas conversem e discutam esses outros fatores também. Um dos fatores mais importantes é se existe ou não um risco de fator provocante. Esse é um estudo feito em 2013, um estudo observacional com pacientes com trombose venosa não provocada, que têm um risco muito mais elevado de recorrência do que aqueles com um fator de risco cirúrgico ou não. Os não cirúrgicos incluem, por exemplo, terapia com estrógeno, voos longos, gravidez, etc. Aqui, a taxa geral é de 11% e 19% no grupo não provocado, 9,8% no grupo não cirúrgico e 0% no grupo cirúrgico no período de 24 meses. Aqui, uma meta-análise realizando no impacto da recorrência. No grupo cirúrgico, o risco de TEV por ano era de 0,7%, o fator transitório não cirúrgico 4,2% e não provocado 7,4% por ano. Essa é a taxa anual de TEV, ou seja, um risco muito mais elevado de recorrência na TEV não provocada. Eu ia aqui, então, querer criar este cenário de como interpretar outros elementos de fatores clínicos e testes sanguíneos e também investigações radiológicas, considerando-se também esses fatores de risco que nós sabemos determinam muito o fator de incidência. Aqui
um esquema mostrando o risco relativo de diferentes fatores de risco clínicos que nós consideramos quando conversamos com os nossos pacientes a respeito da recorrência. Principais fatores transitórios, ou seja, cirurgia. Um grande fator de risco reduz o risco de recorrência. Um grande fator transitório de risco reduz esse risco de recorrência. Um fator não provocado aumenta esse risco de recorrência 2 ou 4 vezes. O câncer também aumenta o risco de recorrência. Eu não falei ainda, mas aqui a trombose venosa profunda isolada também e uma segunda TEV. E no sexo masculino também aumenta em cerca de 2 vezes o risco de recorrência. São alguns dos fatores clínicos conhecidos, mas é difícil determinar qual deles é o mais importante ou se devemos pensar numa combinação possível para fazer os nossos modelos preditivos. Existem vários estados de hipercoagulação. Alguns nós sabemos empiricamente na nossa abordagem com os pacientes, mas não estão todos aqui. O estado pós-cirúrgico, imobilização, terapia hormonal, alguns distúrbios algumas tromboses que nós não sabemos com certeza, alguns anticorpos antifosfolídeos, hemoglobinúria, também é conhecido que esteja associado à trombose, também síndrome nefrótica, obesidade. Esses são estados conhecidos. Existem também alguns fatores congênitos. O fator 5 de Leiden, muito frequente na população, a mutação do gene da protrombina, deficiência da proteína C, da proteína S, deficiência de antitrombina. Esses aqui são os que nós falamos para teste de trombofilia. Esse slide mostra a prevalência de alguns estados mensuráveis de trombofilia. Deficiência de anticoagulação, alguns muito incomuns e por conta disso mais dificilmente estudados. O fator 5 de Leiden, essa mutação do gene de protrombina. Aqui nós estamos falando de cerca de 5%, porque fica entre 3 e 7. Anticoagulante lúpus, anticorpos anticardiolipinos. Existe uma alta incidência desses anticorpos em pacientes crônicos, pacientes hospitalizados, e não se sabe exatamente o significado em contextos diversos. Aqui alguns dados dessa mutação da protrombina e do fator 5 de Leiden. Um estudo em 2009 com 5.000 pacientes analisou este cenário dessa recorrência de TEV. Não houve um aumento estatisticamente significativo da recorrência.
em relação ao fator 5 de Leiden. Aqui, em relação à mutação do gene da protrombina, também não significativo. Uma outra análise de 2010, incluindo 1.800 pacientes, mostrando tanto a mutação da protrombina quanto o fator 5 de Leiden, não havendo um aumento no risco da recorrência para pacientes portadores dessa mutação. Em relação a essas trombofilias mais severas, entre aspas, ou seja, essas deficiências desses anticoagulantes naturais ou a esses heterozigotos compostos, nós podemos ver que, na verdade, existe uma falta de dados. Aqui do lado direito, nós vemos os dados passando do zero. Este estudo de 2009 do Siegel mostra que existe um intervalo de confiança muito grande. Não foi uma meta-análise realizada. E o intervalo de confiança também aqui passa do zero. Por isso, a interpretação desses dados é muito difícil. Não existem pacientes suficientes. São distúrbios muito raros para que se possa fazer recomendações bem fundamentadas a respeito de como isso influencia a recorrência de TEV. Desculpem, mas os comentários não estão sendo feitos no microfone, nós não conseguimos ouvir para fazer a tradução. Agora, falando de anticorpos antifosfolídeos. Um estudo publicado pelo professor Garcia, mostrando 7 estudos analisando a ausência desses anticorpos e o risco de desenvolvimento de recorrência de trombose. Aqui, a plotagem dos resultados. Em estatística, nós somos ensinados a não mostrar qualquer significância que seja próxima de zero. Então, com base nesse estudo, não existe evidência de ser possível prever a recorrência de TEV com base nesses estudos. Mas existem limitações nas definições aqui, em termos da variabilidade de como esses anticorpos foram detectados. Então, são pacientes que não necessariamente eram portadores da síndrome, e sim os anticorpos apenas foram determinados em testes. Então, o que nós temos? Nós temos aqui algumas ressalvas, alguns alertas a respeito dos testes de trombofilias. Nós, como um serviço de trombofilia, recebemos muitas indicações de outros hospitais para testar pacientes. E é difícil falar da complexidade desses dados. Um dos desafios que nós enfrentamos não apenas da complexidade dessas características, e sim explicar para os pacientes a utilidade ou a falta de utilidade desses testes. Nós sabemos que alguns dos testes não são realmente confiáveis no caso de uma trombose aguda, porque no caso de uma proteína COS, por exemplo, e também alguns dos testes não são confiáveis durante o tratamento de anticoagulação, por exemplo, com warfarina. Nós não podemos fazer a medição quando a pessoa está tomando warfarina. Se alguém está tomando anticoagulação, vai interferir. Precisamos nos lembrar disso. E precisamos também enfatizar
para os pacientes que, fazendo a testagem ou não, precisamos lembrá-los dos benefícios dos testes, tanto os testes genéticos como também dos anticorpos, porque os testes genéticos têm implicações para os pacientes e para as famílias também. E as pessoas ficam surpresas, às vezes, porque não compreendem os efeitos nos familiares. Nós temos pacientes que, às vezes, têm seus seguros negados depois, quando eles são portadores de um gene, não significa que eles vão ter alguma manifestação. E então, são aspectos muito importantes a serem considerados. Isso aqui tem um impacto muito grande na vida das pessoas e de seus familiares. As diretrizes internacionais a esse respeito facilitam um pouco para os médicos. Essas de 2012 do Reino Unido. A primeira delas, não ofereça os testes de trombofilia para pacientes que estão em tratamento de anticoagulação contínuo, porque o tratamento em si não vai modificar. A menos que exista alguma razão na família, talvez uma filha que queira engravidar ou fazer controle de natalidade, mas não oferecer o teste para um paciente com um coágulo por conta de um cenário de cirurgia, por exemplo. Considerar testes de anticorpos para antifosfolídeos em pacientes que tiveram um tromboembolismo pulmonar ou uma trombose venosa profunda não provocada, se o tratamento estiver agora sendo planejado de ser interrompido. E pacientes que tiverem um incidente não provocado, aí, se a coagulação estiver sendo planejada ser interrompida, considere a testagem. Não sei se todos aqui pensam a respeito dessa forma. Nós vamos mostrar alguns slides a esse respeito. Qual é o impacto clínico? O teste dos anticorpos. Pode-se dizer que é razoável para pacientes jovens que têm uma TEV não provocada, se for estabelecido o diagnóstico da síndrome e se mudar a duração ou a opção do anticoagulante, quando nós vamos determinar a segurança nesse sentido. Para as trombofilias herdadas de baixo risco, são fatores de risco leves. Então, o teste deve ser reservado para grupos muito determinados, por exemplo, aqueles que estão planejando gravidez ou com alguma trombose prévia. E, finalmente, as trombofilias de alto risco. Aqueles que têm deficiências de coagulação com um histórico de familiares de primeiro grau, seria razoável essa decisão. Mas, com base nos dados que eu apresentei, o fator de risco mais importante para a recorrência era se o coágulo foi provocado ou não. Lembrar-se disso. Então, como pensar a esse respeito? A respeito de quem, com segurança, podemos interromper a terapia anticoagulante? Precisamos pensar nos níveis de dedímero e na TEV recorrente. Esse estudo de 2011 mostra os que tinham um dedímero positivo, depois de descontinuar, tiveram risco mais elevado de recorrência. E aqueles com um dedímero negativo tinham um risco 3 vezes menor, sem importar qual ensaio foi utilizado ou como o teste foi conduzido. Esse resultado foi repetido em vários estudos. Então,
esses com o risco reduzido podiam interromper a terapia anticoagulação. Nós falamos já a respeito de pacientes do sexo masculino tendo um risco mais elevado de recorrência. Então, o D-dímero positivo aumenta o risco de recorrência, independentemente do gênero ou da terapia hormonal em pacientes do sexo feminino. Aqui um estudo recente de 2015 mostrando pacientes com a primeira trombose venosa não provocada, terapia anticoagulante, o teste de dímero. Os que tinham teste negativo foram descontinuados. Depois foi analisada a taxa de recorrência e a taxa geral foi de 6,7%. Em homens foi 9,7% ao ano. E mulheres sem a terapia hormonal, 5,4%. Mulheres que interromperam a terapia hormonal, 0%. Então, aqui, esses pacientes que tinham D-dímero positivo e que continuaram com a terapia anticoagulante, a taxa foi de 1,2%. As conclusões. D-dímero é uma área muito interessante para nos ajudar na diferenciação de quem deve interromper a terapia. Pacientes com TEV não provocada e D-dímero negativo, nós sabemos que o risco de recorrência é diferente entre homens e mulheres. No Canadá, por conta de um dos modelos clínicos de predição, continua-se a terapia em homens apenas por conta disso. E o risco de recorrência com D-dímero negativo não é baixo o suficiente para justificar a interrupção da terapia em homens, mas talvez seja baixo o suficiente para interromper em mulheres que tenham, principalmente, descontinuado o estrógeno. Ou seja, após 2 anos, a taxa de TEVs em homens com D-dímero positivo, nós vemos que esse teste de dímero apenas é útil se 8% for baixo o suficiente para se interromper a anticoagulação. E a taxa de TEV em mulheres com D-dímero positivo era de cerca de 10% e 5% se o D-dímero era negativo. Ou seja, o teste só era útil se 10% for autossuficiente para que mulheres continuem na terapia anticoagulante. Sim, esses números são após a terapia. Essa é uma forma para nós incorporarmos como as pessoas raciocinam a respeito da continuação ou interrupção da terapia anticoagulante. Alguns pacientes vão dizer, eu não me importo com a taxa de recorrência porque eu não quero tomar anticoagulante para sempre. Essas são as diferenças sutis que nós precisamos explicar para os pacientes. A última coisa que eu gostaria de dizer é que a presença de obstrução venosa residual é uma medida útil para estabelecer um baseline de quando descontinuar os anticoagulantes. Se a pessoa tem um evento futuro, nós sabemos onde era o baseline e aí podemos saber se era uma recorrência ou não, ou se são novos sintomas. A importância clínica dessa obstrução residual ainda não é muito clara. Pode ser a cicatriz de uma trombose anterior ou pode ser uma hipercoagulabilidade localizada. Esse modelo também pode ser utilizado como um fator de predição.
esses estudos têm limitações e podem não ser suficientes em termos de utilidade para a determinação futura. Existem definições diferentes para essa obstrução venosa residual em instituições diferentes. E também existe uma variabilidade de indivíduo para indivíduo e como isso pode ser medido. Essa é a meta-análise mais recente que eu vi. São 2.500 pacientes em 10 ensaios prospectivos com obstrução venosa residual. E por conta de todas as limitações que nós falamos, aqui nós vemos então um aumento muito modesto no risco de recorrência de TEV. É de 6 a 65%, ou seja, é um fator, na melhor das hipóteses, é um fator leve de risco de recorrência. O teste de dímero está, então, sendo incorporado nos modelos de predição clínica, levando em conta várias características do paciente para ajudar a identificar qual estará num risco baixo suficiente para que a terapia anticoagulante seja descontinuada. Então, este estudo, o primeiro deles, mostrando quais homens devem continuar e as mulheres que, dependendo do score, precisam continuar na terapia. As que têm um D-dímero elevado, obesas ou com idade superior a 65 anos, mas ainda não houve uma validação externa. O modelo de predição de Viena, levando em consideração o sexo, o local da TEV, se foi proximal, distal ou se foi tromboembolismo pulmonar e os níveis do D-dímero, para então poder prever quem pode ou não descontinuar a anticoagulação. E o score de DASH. Aqui nós vemos que o limite de idade é inferior a 50. Este modelo de predição de Viena é o único que já foi validado externamente e que pode, então, ser utilizado livremente. Eles podem, então, ser utilizados como a determinação de risco de recorrência e para ajudar no tratamento posterior. Foi dito que idade superior a 50 anos aumentava o risco de recorrência. É estranho, sim. Aqui uma abordagem sugerida. Um paciente com TEV distal não provocada. Existe aqui uma discussão a respeito da duração da terapia anticoagulante. Aqui uma análise buscando algum sinal de malignidade, uma necessidade de investigação de câncer nesses pacientes, a busca de algum sintoma pode fazer sentido. Isso sendo apropriado em termos de idade, fazer a colonoscopia, etc. Depois discutimos os riscos e benefícios de uma terapia prolongada, estabelecendo os valores e as preferências do paciente. É muito importante ouvir o paciente a esse respeito. É muito difícil explicar todas as complexidades dos fatores de risco e os pacientes às vezes são mais sensíveis a uns do que aos outros. E, finalmente, considerar a terapia prolongada para alguns pacientes. Alguns pacientes, por já terem tido um tromboembolismo pulmonar, algum acidente,
ou por terem um risco elevado por conta de alguns daqueles scores de predição, ou algum risco de malignidade. Então, os testes de trombofilia talvez não estejam assim prontos a serem utilizados por conta da sua utilidade para determinar a descontinuação da terapia. Muito obrigada pela atenção.